Muito boa noite, bem-vindos à Hora do Jornal. Conheça já a seguir os principais destaques. O mundo celebra hoje Dia da Criança. Em Moçambique, a efeméride é assinalada sob o lema "Vamos pôr ponto final aos casamentos prematuros". Ataques de grupos terroristas na província de Cabo Delgado já estão a criar deslocados. Autoridades de justiça incineram diversos tipos de drogas apreendidas na cidade da Beira. Vamos conhecer o desenvolvimento destas e de outras notícias já a seguir, aqui no Jornal da Noite. Um menor de 8 anos de idade foi atropelado mortalmente ao longo da Estrada Nacional número 321. Trata-se do troço que liga Mucuba ao distrito de Milange. O sinistro aconteceu pouco depois das 18 horas. A nossa equipe de reportagem naquele ponto do país traz o cenário dos acontecimentos. Em plena passagem do Dia da Criança, que esta sexta-feira se assinala, pouco depois das 18 horas, uma criança de 8 anos de idade foi atropelada mortalmente ao longo da Estrada Nacional número 321, a cerca de 20 quilómetros de Mucuba. Trata-se de uma viatura ligeira que fazia o sentido a Milange e seguia em direção a Mucuba. E chegado na zona de Magi, aqui onde nos encontramos, o condutor, portanto, colheu de surpresa o menor e, de seguida, o mesmo veio a perder a vida. Agora eu apanhei, já está estendido, meu pai. É meu filho, eu nasci gêmeos, o outro está aqui mesmo. Mas o que foi que acompanhou? Qual foi a explicação que aconteceu? Não, já não estou me explicando melhor porque acabo de chegar agora, só estou a chorar. Já não entendo o que se passou aqui. Que acompanhei, só ouvi barulho de um carro a bater numa pessoa. Depois de bater aquela pessoa, o carro virou, reparou de onde que estava a vir. Depois, de repente, o carro começou a ir embora. Sim. Qual foi a marca do carro? Não vi a marca, foi uma branca. Momentos depois, um agente da polícia fez ao local para trabalhos de perícia. O acidente, quando se deu, porque parece que o motorista vinha de lá em excesso de velocidade. Quando chegou cá neste local, e não tentou abrandar sua marcha, acabou atropelando a pessoa e por ver o montante, que havia muita gente, preferiu não parar cá, foi para o posto policial de trânsito em Mucuba. Até por volta das 19 horas, altura em que a STV abandonou o local, decorriam, portanto, trabalhos de perícia para posteriormente fazer-se a remoção do corpo deste local onde se encontra. Imagens de Varson Paulo, Jorge Marcos, STV, Mucuba. Os ataques de grupos terroristas na província de Cabo Delgado já estão a criar deslocados. Na vila-sede do distrito de Macomia chegam famílias que fogem de zonas do interior, onde no dia 16 foram decapitadas 2 pessoas. Localizada a 200 quilómetros da cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, o distrito de Macomia vive um ambiente de medo depois de terem sido assassinadas 2 pessoas no dia 16 de maio pelo grupo terrorista que faz incursões no centro e norte desta província. O caso do dia 16 aconteceu no posto administrativo de Quitarejo, a 90 km da sede do distrito. A população está a deixar a zona, temendo próximos assassinatos. Nesta casa, arredores da vila de Macomia, estão atualmente 26 pessoas. 16 vieram de Quitarejo. O medo está presente. Por isso, o chefe da família deslocada pede para falar em anonimato. Lá saí dia 17, depois de ter assaltado umas zonas vizinhas, quase a 1,5 km. Quando assaltaram ali, eu fiquei assustado e fugi de lá. É a altura que eu fugi de lá para cá. Então, para assaltar na minha casa, foi quando eu estive cá em Macomia. E não se trata de apenas uma família deslocada. E outra família está aglomerada em Minguelewa, outros estão na zona de Quitirajo, e a população também geral não saíram numa zona só. A população lá de Mbao, de Mudumbi, de Macomia, inclusive até de Musimba. É muito complicado alimentar 26 pessoas. Senhor Vasco,
Como é que é tratar de 26 pessoas aqui na sua casa? Eu, como comerciante, tenho me sacrificado, tirar os meus produtos na minha loja para poder alimentar os meus familiares que vieram sem nenhuma capacidade de poder arranjar alimentação para se alimentar. Os assassinatos bárbaros de 16 e 27 de maio obrigaram o reposicionamento de forças de defesa e segurança. A administradora do distrito tranquiliza. Nós consideramos que a situação em termos de segurança neste momento está estável. A população está muito empenhada na sua organização, principalmente na vigilância, nas suas comunidades, e este apelo que estamos a fazer, dedicarem-se a uma atenção muito especial em tudo o que acontece à sua volta, denunciando qualquer ação estranha na sua comunidade, e isso é o que nós esperamos. Apesar desse clima todo, aqui na vila sede do distrito de Macomia, o ambiente é relativamente normal. O comércio flui durante o dia, nas noites também há um certo movimento das pessoas. Mas também é preciso ressalvar que hoje, sexta-feira, a vila sede do distrito de Macomia celebra 53 anos de elevação à categoria de vila. Pedro Amba e Ricardo Machava, ST. Ricardo Machava em Cabo Delgado, fazendo, portanto, o acompanhamento da situação de crise que se vive naquele ponto do país. Mais 2 supostos assaltantes e suas respectivas armas, que fazem parte da quadrilha de assaltantes à mão armada, que era liderada por um agente da polícia, foram detidos pela corporação. Os mesmos confessaram que uma das armas usadas pelos mesmos nos assaltos era emprestada por um guarda prisional da cadeia distrital de Dondo. 3 dias depois da polícia ter apresentado no distrito de Dondo, em Sofala, 5 indivíduos que pertenciam a uma quadrilha composta por 11 elementos e que era liderada por um agente da polícia, a corporação apresentou nesta sexta-feira mais 2 elementos da quadrilha que confessaram o envolvimento nos crimes de que são indiciados e afirmaram ainda que uma destas armas usadas nos assaltos era emprestada por um guarda prisional. Fomos em Nkomazi, atacamos, depois de Nkomazi, fomos numa China lá, atacou-se o dinheiro, quem levou é nosso amigo, fugiu com ela. Por minha arma eu vi com John Cena, vi com Augusto, a dizendo que foi dado com um amigo dele de guarda prisão. A polícia garante que alguns dos assaltantes desta quadrilha refugiaram-se no distrito de Muanza, a cerca de 70 km do distrito de Dondo, onde até já protagonizaram assaltos com recurso a armas de fogo e roubaram valores monetários. Foi possível perseguir esse brilhante e conseguiu neutralizar. Também nesta neutralização foi possível recuperar dinheiro, um valor de 56.300 meticais, recuperou-se uniforme, telefones e muitos outros bens que estavam na posse desses indivíduos. A amortização da dívida contraída pela empresa Aeroportos de Moçambique para a reabilitação da Aerogar de Pemba está comprometida devido à falta de pagamento de rendas e taxas pelas empresas concessionárias. Segundo o administrador financeiro da empresa, a dívida das concessionárias na cidade de Pemba está avaliada em 7 milhões de meticais e o valor deve ser pago até junho. Preocupação foi apresentada pelo administrador financeiro da empresa Aeroportos de Moçambique durante o encontro com as concessionárias da Aerogar de Pemba, onde algumas das quais não pagam rendas e taxas há mais de um ano. Quem não efetuar o pagamento da dívida nos prazos que nós estamos a estipular, vamos fechar a loja. Fechar o estabelecimento. E fechar com o corrente e trancar o cadeado. Vamos levar agentes para inventariar o que é que existia na altura em que fechamos. Vamos enviar o valor da dívida ao tribunal. Que seja o tribunal a resolver o assunto. A
As concessionárias da cidade de Pemba reconhecem os transtornos causados pelo atraso no pagamento das dívidas. No entanto, pedem a compreensão da empresa Aeroportos de Moçambique. A crise financeira abrangiu a todos. Se os aviões chegam e tem poucos clientes que chegam, que estão lá sentados, automaticamente eu não vou fazer receita. Estamos em crise, os preços baixaram em todo o sítio, mas cá a tendência é sempre de subir. Como é que vamos nos manter assim? Para além do anúncio da cobrança coerciva das dívidas, durante o encontro, a empresa Aeroportos de Moçambique condecorou os melhores clientes que operam na Aerogare de Pemba. As autoridades de justiça destruíram hoje, na cidade da Beira, diversos tipos de drogas apreendidas nos últimos 2 meses e garantiram que arrancarão brevemente uma campanha com vista a desmantelar os focos de venda e consumo de drogas naquela cidade e província. Neste momento existem 65 pessoas detidas na Beira em conexão com as drogas. Esta é a segunda vez neste ano que, numa ação conjunta envolvendo a Procuradoria-Geral da República, a polícia e o Gabinete de Combate à Droga, são incinerados drogas na cidade da Beira. A primeira vez foi em princípios de março deste ano. Nesta sexta-feira, dentre a droga incinerada estava suruma, cocaína e heroína produzidos no país e oriundos dos países vizinhos. Na nossa província estamos muito preocupados com a droga de cannabis sativa e de novembro até hoje já incineramos cerca de 777 quilos de cannabis sativa. Sabemos que existem algumas pessoas, alguns camponeses, que no lugar de estarem preocupados com a produção, por exemplo, de milho, entre outras culturas que são próprias para a nossa alimentação, preocupam-se sim com a produção da cannabis sativa. Os vendedores também foram encontrados. Queremos dizer que ao todo temos cerca de 65 indivíduos a cumprirem os seus processos penais por causa de narcotráfico. O Gabinete de Combate à Droga garante que arrancará em breve uma campanha visando por fim aos focos de venda e consumo de drogas em Sofala, com destaque a suruma. Nós conhecemos alguns focos com apoio da nossa população e porque é objeto do nosso trabalho, não vamos aqui em público dizer onde é que é, porque nós precisamos fazer controle desses focos. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Criança. A Primeira-Dama da República defende que a sociedade e o governo devem conciliar esforços para eliminar os casamentos prematuros e a gravidez precoce. Isaura News falava hoje durante as celebrações do Dia Internacional da Criança. O pavilhão do Estrela Vermelha acolheu nesta sexta-feira as celebrações centrais do Dia Internacional da Criança. A efeméride é celebrada para recordar os direitos e deveres que as crianças de todo o mundo têm. Os petizes pedem uma maior intervenção governativa para a sua proteção. O governo tem que ajudar muitas crianças mais favorizadas, aqueles que não têm pais, precisam muito de ajuda, as crianças da rua, que levam-nos abrigos para poder viver com outras pessoas, para não amanhã nos roubarem, sim. E não sejam submetidas a casamentos prematuros, consumo de álcool e drogas, violência e outros problemas que afetam o nosso desenvolvimento. Este ano, o Dia da Criança é celebrado com o lema "Vamos pôr um ponto final nos casamentos prematuros". A Primeira-Dama defende o envolvimento de todos para o alcance deste objetivo. Empenhemos-nos todos na luta contra a gravidez precoce, casamentos prematuros, criemos oportunidades para que as nossas crianças tenham uma infância alegre e feliz. Como pais encarregados de educação, comunidade, confissões religiosas, organizações da sociedade civil e não governamentais, temos o dever de contribuir para a eliminação deste e de outros fenómenos que afetam o desenvolvimento dos nossos filhos. Isaura News reconhece ainda que há trabalho a fazer para proteger a saúde das crianças. Sentimos-nos satisfeitos com
com os níveis que temos atingido nas campanhas de vacinação, mas precisamos de melhorar a atenção e dar às crianças infectadas e afetadas pelo HIV e a malária. A festa da Pequenada teve diversas atuações de dança, canto e contou com a presença de artistas conceituados. Centros comerciais, jardins, largos, entre outros lugares de lazer, foram os pontos selecionados pelos pais encarregados de educação para animar a Pequenada, isto durante a passagem do Dia Internacional da Criança. 1 de junho é o dia é o dia é o dia das crianças. Não é um dia comum, mas especial para as crianças de todo o mundo. Dia é o dia das crianças. Esta data serviu para juntar os pais ou encarregados de educação aos seus filhos, situação que nos dias de hoje tende a diminuir. Por se tratar de um dia ímpar, os encarregados de educação recorreram aos maiores centros comerciais da cidade de Maputo para alegrarem a Pequenada. Pintura facial, balões, videogame são alguns presentes e momentos merecidos pelas crianças. Brincamos, fazemos muitas coisas aqui. Como que é, por exemplo? Vamos brincar lá no game, lá em cima, passeamos um pouco. É vontade dos petizes ver respeitados os seus direitos, uma vez que há pais encarregados de educação que maltratam menores no país. Cuidarem bem das crianças, proteger, para não fazerem mal às crianças. Eu tenho o direito de escovar e acordar, depois comer. Vamos lá pintar, hein? Tinta de qualidade, o artista profissional. Hein? O 1º de junho serviu de oportunidade de negócio para alguns vendedores ambulantes. Uma vez que também conseguimos ter algum pão, tal, é favorável também para os artistas que trabalham com pincel, sim. O dia foi criado em Genebra em 1925 para homenagear as crianças. Foi proclamado pela primeira vez na Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança. O Grupo Soico lançou esta manhã a primeira edição do concurso infantil Moss Kids Talents. Com esta iniciativa, cujo casting está marcado para amanhã, os organizadores esperam contribuir na inserção das crianças no universo artístico. 1 de junho é o dia é o dia é o dia das crianças. Junho é o mês da criança. Por isso, o Mosico juntou-se à Soico, em parceria com o Banco ABC, no lançamento da primeira edição do concurso infantil Moss Kids. A iniciativa da Soico surge depois de, em 2017, ter-se realizado o festival Moss Kids. Este ano, o programa foi ajustado para melhor retirar o sorriso das crianças, preparando-as por via de concurso de caça-talentos para a vida. Um dos objetivos nossos é estimular para que a arte volte ao ensino e que se perceba que entreter as crianças, estimular habilidades ligadas ao teatro, portanto a declamação, na poesia também, a representação e a declamação em particular, é um elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Abraçamos essa iniciativa porque achamos que desta forma estamos a contribuir para que de pequenos os nossos petizes sejam iniciados à importância de estarem envolvidos em atividades culturais e de educação e desta forma contribuímos para um melhor futuro dos nossos petizes. Elas vão ser avaliadas em 5 categorias, que é dança, canto, instrumentos musicais, poesia e teatro. Então, nós criamos, não é? O corpo do jurado criou uma série de critérios para que elas sejam avaliadas. Claro que nós vamos ser rigorosos, não podemos não ser, por isso é que estamos aqui. Nesta edição, o Moss Kids Talents está aberto a crianças entre os 6 e 12 anos de idade, não apenas para celebrar o seu eterno dia 1 de junho, mas também para cantar seus sonhos, sempre
hoje com essas bonecas de pano. Tenho uma boneca de pano, é linda, é engraçado. No domingo faz o ano, o nome dela é Maria. Além do casting a realizar-se este sábado, a partir das 9 horas, numa Chic Chic, o Moss Kids Talents inclui nas suas atividades feira do livro infantil, ginástica e vários jogos recreativos. Por ocasião do dia 1 de junho, o Presidente da República endereçou uma mensagem alusiva, portanto, a esta data a todas as crianças moçambicanas e do mundo, e onde afirma que, por ocasião do 1 de junho, Dia Internacional da Criança, com muita alegria, saúde a todas as crianças do mundo e, em especial, as crianças moçambicanas e estrangeiras no país, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Este ano, assinala-se a efeméride sob o lema "Vamos pôr ponto final aos casamentos prematuros", como forma de chamar a atenção à sociedade sobre a necessidade de todos assumirmos a nossa responsabilidade de proteger, educar e criar condições para que as crianças usufruam plenamente dos seus direitos e se desenvolvam de forma saudável e integral. O Presidente da República diz, na sua mensagem, façamos da família o laboratório que molda o cidadão do amanhã, íntegro e responsável, imbuído de valores morais, éticos, cívicos e patrióticos, assegurando um ambiente que permita que as nossas crianças desfrutem a beleza da sua infância e tenham um processo de crescimento sadio e sem perturbações. O Presidente afirma ainda, como Governo, continuaremos a incidir as nossas intervenções em prol da educação, formação e desenvolvimento da criança, porque estamos cientes que a existência de Moçambique como nação estável, próspera e pacífica depende do investimento que fizermos para que as crianças sejam verdadeiramente as flores que nunca murcham e que assumam os valores da moçambicanidade. Termina desejando um feliz Dia Internacional da Criança. Estivemos a ler a mensagem do chefe de Estado alusiva à celebração do Dia Internacional da Criança. Centenas de crianças carenciadas e outras que frequentam diferentes escolas primárias em Sofala irão beneficiar de apoios multiforme disponibilizado pela Cornelder Moçambique, com vista a contribuir na construção de um futuro risonho para os petizes. No âmbito da sua política de responsabilidade social corporativa, a Cornelder de Moçambique irá promover durante todo este mês ações visando apoiar crianças necessitadas que residem nos centros de acolhimento, orfanatos e até as que estudam nas escolas primárias, cujos pais ou encarregados de educação não têm capacidade para sustentar os seus filhos. A primeira atividade foi registrada nesta quinta-feira com a entrega de cabazes a 8 instituições de apoio a crianças, contendo alguns produtos alimentares. E teremos a segunda atividade no dia 16, que é o lançamento do projeto em parceria com a Associação Moçambicana para Vítimas de Insegurança Rodoviária, que também com crianças vai decorrer numa escola primária. Por último, teremos a entrega ou oferta de alguns livros em parceria com a Associação Culemba. Portanto, como vem, é uma série de atividades, tudo alusivo ao Dia da Criança. E estaremos lá, a Cornelder estará lá a apoiar para garantir que essas crianças tenham um dia como deve ser, um dia condigno. Quanto ao projeto de distribuição de livros, serão abrangidas 15 escolas, onde serão distribuídos 300 exemplares de diferentes disciplinas. Observamos de seguida uma breve pausa, nós voltamos já a seguir. Até já, esperamos por si. Retomamos já as notícias no Jornal da Noite. A Universidade UTIV graduou hoje 294 estudantes de diversos cursos no grau de licenciatura e pela primeira vez graduou 4 mestres. O reitor exortou os graduados a aplicarem os seus conhecimentos com responsabilidade no mercado de trabalho. Encarregados de educação, personalidades distintas, entre outros convidados, lotaram a tenda montada no espaço da Unitiva para testemunhar a cerimônia de graduação desta instituição de ensino superior. São no total 298 graduados, dos quais 4 mestres e 294 licenciados em diversas áreas. Aplicar os conhecimentos apreendidos com responsabilidade e competência para dignificar a instituição foram as recomendações deixadas pelo reitor da Universidade UTIV. Após a aprovação e conclusão com sucesso nos vários semestres curriculares, chegam, enfim, ao tão sonhado grau acadêmico.
são licenciados, alguns são mestres. Caros graduandos, procurem aplicar com responsabilidade o conteúdo do vosso diploma assente em 4 pilares do conceito competência, nomeadamente conhecimento, habilidades, atitudes e valores socialmente aceites. Por sua vez, Domingos Tivani, o magno chanceler da instituição, usou da sua experiência para deixar sabedoria em palavras aos graduados. Na minha mensagem de hoje, escolhi 3 palavras muito curtas para fazer referência ao percurso desta universidade. São elas: liberdade, conhecimento e compromisso. Centro-me na palavra liberdade, porque considero que já não basta uma escola para todos. Precisamos de uma escola onde todos aprendem. Esta é a 5ª cerimônia de graduação desde a criação da Universidade do Tive no ano 2008. Os estudantes graduados dizem estar preparados para responder às exigências do mercado de trabalho. Durante a cerimónia foram distinguidos os melhores estudantes com prémios. Exercendo a minha profissão com sabedoria e dignidade. É para eles a expressão de um dia incomparável. É o término de uma longa caminhada académica e o começo de um desafio profissional no mercado de trabalho. Por isso mesmo, eles prometem fazer jus ao canudo. Prometer ao desenvolvimento do país com os conhecimentos adquiridos cá na universidade. Foram 5 anos de muita luta e prometemos ajudar ao desenvolvimento do nosso país. Alcançar mais objetivos, conseguir fazer mais pelo meu país. Vou tentar fazer o possível de ser um empreendedor, não ficar à espera do emprego, criar um autoemprego para mim mesmo e poder mostrar o meu conhecimento para o mercado de emprego. Durante a cerimónia foram eleitos os melhores estudantes, que foram merecedores de prémios, desde bolsas de estágios até valores monetários. Claramente que o mercado está difícil, que o desafio ainda é muito grande, mas com esta experiência que nós trazemos aqui, experiência teórica, claramente, acredito que estamos prontos para engrenar no mercado. Este reconhecimento significa muito para mim, visto que o trabalho que fui desenvolvendo é naturalmente visível ao nível da instituição. Fiquei muito satisfeita com o reconhecimento, foram anos de muito trabalho árduo, mas que, embora as dificuldades, eu não desisti. Estes foram os pioneiros a graduar como mestre nos cursos de Ciências Jurídicas e Gestão de Empresas. Ser primeiro é um desafio, na verdade. Foram noites não dormidas, muito sacrifício na investigação e, como deve saber, o mestrado aqui ocorre no pós-laboral, então tivemos que sacrificar muito tempo para podermos adquirir os conhecimentos que hoje são provados aqui pelos diplomas que estamos a receber. Na verdade, são 298 quadros formados e lançados para o mercado de trabalho. Pois olhamos para as notícias de fora de portas. A República dos Camarões sacrificou milhares de hectares de floresta para a construção do estádio e hotéis que vão acolher o Campeonato Africano das Nações 2019. Vários grupos de defesa do meio ambiente condenam a desflorestação e alertam sobre riscos sérios de inundação e seca nas zonas urbanas. É deveras um conflito entre a proteção da natureza e o desenvolvimento de infraestruturas. Camarões tem destruído milhares de hectares de árvores para dar espaço à construção de estádio, hotéis e estradas que vão acolher o Campeonato Africano das Nações. A medida tem causado indignação a vários grupos ambientalistas que avisam que as cidades camaronesas ficam mais propensas a inundações e seca por causa do desflorestamento. Só em Yaoundé, capital dos Camarões, cerca de 34 hectares de árvores foram destruídas para erguer o estádio Olombe. Entre 2011 e 2016, os Camarões perderam 900 mil hectares de árvores.
O governo justifica a medida de desflorestação, afirmando que a ação faz parte do plano de reduzir o nível de pobreza de 40% em 2007 para 20% em 2035 e promete dar $1 milhão a 15 cidades para a plantação de árvores nas zonas urbanas propensas a inundações. A antiga estrela camaronesa do futebol, Roger Mila, embaixador do desporto no país, apoiou o governo dizendo que, para se fazer omeletes, é preciso quebrar ovos. No desporto, a basquetebolista moçambicana Tamara Seda esteve em bom plano no UT Miners da Universidade de Texas, onde foi uma das melhores marcadoras e ressaltadoras da sua conferência CUSA. Senior from Maputo, Mozambique, number 42, Tamara Seda! Na sua terceira temporada no basquetebol universitário norte-americano, onde entrou pela porta do Seward County Community College, Tamara Seda esteve em evidência no Utah Miners do Texas, com média de 14,9 pontos, a oitava melhor marca da conferência USA, que faz parte da NCAA, da Division I. Após de 23 anos, destacou-se ainda com a segunda melhor marca da conferência, em termos de duplos, ao coletar 13, assim como foi indicada para uma das equipas das melhores atletas da conferência. Em mais de 7 jogos, Tamara Seda conseguiu marcar mais de 20 pontos. Felizmente este ano pude ver que posso fazer muito mais e gostaria de ter terminado em melhor posição, se calhar ter ganho o campeonato da conferência, mas esses números só são prova de que há mais trabalho por se fazer. Depois destas exibições, a atleta abre boas perspectivas para futuramente evoluir profissionalmente na Europa. Para a fase seguinte, vou mesmo engrenar na parte profissional. Não prometo nada de WNBA, mas já há possibilidades. Se calhar daqui a alguns anos, não posso dizer exatamente quanto tempo, mas se existir oportunidade, com certeza. Já tem uma proposta em vista? Não vou aqui dizer ou mencionar ou comentar sobre o fato, mas sim, já tenho e praticamente Europa, próxima época. Ano passado, Seda foi uma das estreantes no Campeonato Africano de Basquetebol Sênior Feminino, prova que teve lugar no Mali, onde obteve média de 9,2 pontos e 8,6 ressaltos. Tamara Seda foi a segunda melhor marcadora da seleção nacional na competição. Fui convocada com as outras colegas e das mais novas eu era uma delas, né? 4. A participação na seleção foi boa. Com certeza gostaria que fosse melhor, mas ainda há muito tempo para melhorar a performance e a prestação. A sua última época na Universidade de Texas, nos Estados Unidos da América, coincidiu com a sua licenciatura em gestão. Portas abertas para o basquetebol profissional. Em futebol, os Mambas venceram ontem as Seychelles por 2-1, mas falharam o apuramento aos quartos de final do torneio COSAFA 2018, prova que decorre em Polokwane, na África do Sul. Madagascar, que venceu as Comoros por 1 sem resposta, passa aos quartos de final. Moçambique entrou para a partida com intenções claras de vencer e logo nos primeiros minutos, Raul desferiu um remate de longa distância que saiu ao lado. Aos 11 minutos, os Mambas beneficiam de uma grande penalidade por falta sobre Luís Mixon, que se encarregou de marcar, abrindo o marcador. Ao minuto 28, na ressaca de um mau alívio da defensiva das Seychelles, Kambala experimentou o seu forte remate, mas a bola passou ao lado. A avalanche ofensiva dos Mambas obrigava os ilhéus a cometerem várias falhas e Moçambique só não aumentou o marcador porque Daio, mesmo isolado, não conseguiu visar. Depois foi Edmilson, aos 43 minutos, numa combinação com Luís Mixon, a ter oportunidade de marcar, mas a arrematar por cima. No reatamento, os Mambas continuaram mais pressionantes e aos 47 minutos ainda introduziram a bola nas malhas de Dinguale, mas o árbitro do encontro já havia assinalado uma falta. Na primeira vez que as Seychelles chegaram com algum perigo, fizeram um empate. Cruzamento da direita e Frank, batido, viu Tambo restabelecer a igualdade e agudizar ainda mais o sofrimento dos moçambicanos de sonhar com os quartos de final. Mas os Mambas chegarem ao gol da vitória
aos 72 minutos, num livre cobrado por Edmilson para a cabeça de Jeitoso, que ajeitou para o fundo das malhas. A vitória dos Mambas acabou sendo amarga, pois Madagascar venceu as Comores pela margem mínima e assim garantiu passagem aos quartos de final, onde vai defrontar a seleção da África do Sul. Arsenal e Juventus estão interessados nos serviços de Gelson Martins, médio do Sporting Clube de Portugal e da seleção portuguesa. Gelson Martins é um dos ativos leoninos com maior cobiça a nível europeu, especialmente depois da excelente campanha que realizou na montra da Liga dos Campeões. Segundo a imprensa portuguesa, Juventus e Arsenal são os mais recentes tubarões do velho continente que estão interessados em resgatar o extremo português este verão. Com a entrada de Unai Emery para o comando técnico do Arsenal, o novo treinador ambiciona adquirir para o seu plantel jogadores com qualidade técnica e com um forte fator desequilibrador. Estas características que se enquadram perfeitamente em Gelson Martins. Os italianos mostraram-se maravilhados com as exibições do internacional português na Liga dos Campeões, especialmente frente à Juventus. Contudo, não será fácil adquirir o passe do português. Isto porque a direção do Sporting não está interessada a ouvir proposta, a não ser que se aproxime da cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros. Mais um intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Maputo poderá ter uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 18 graus. A previsão de 27 de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima e uma máxima esperada de 28 e mínima de 20 graus para Inhambane. Beira, com a previsão de 27 de máxima, 18 de mínima. 27 de máxima também para Chimoio, 13 de mínima. 29 de máxima para Quilimane, 17 de mínima. Para Tete, 32 de máxima, 17 de mínima, poderá ser a cidade mais quente do país. Mais a norte, na cidade de Nampula, ou para a cidade de Nampula, espera-se uma máxima de 27 graus, mínima de 18. Lixinga vai ser a mais fresca do país, com uma máxima esperada de 26 graus Celsius, mínima de 13. Para Pemba, previsão de 29 de máxima, 20 de mínima. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. Um espetáculo de música vai marcar as celebrações dos 40 anos da Casa da Cultura. O Azimbo, Chidiminguana, Fernando Luís, Hortêncio Langa e Yolanda Cacana são alguns dos nomes que vão atuar no show de sábado. Foi com 40 obras de arte, entre pinturas e esculturas, que a Casa da Cultura inaugurou nesta quinta-feira a exposição que marca as celebrações do 40º aniversário desde a sua criação. Foi em fevereiro que a Casa da Cultura completou 40 anos de existência, mas a sua celebração foi reservada para finais de maio e princípios de junho. Em princípio, nós temos que fazer a colagem das obras com a idade da instituição. Nós falávamos de 40 obras, portanto, para perfazer aquilo que é a idade da instituição. 40 obras de artes plásticas, escultura e artesanato. Ao longo das 4 décadas, a Casa da Cultura de Maputo atravessou vários momentos e enfrentou vários desafios. 40 anos da Casa da Cultura, uma instituição como esta, significa muita luta, muitos desafios. Dentro de tudo isso, vamos lá, tantas programações para servir, portanto, os cidadãos. As comemorações dos 40 anos da Casa da Cultura encerram este sábado com a atuação de grupos de teatro, dança e um espetáculo que vai juntar grandes nomes da música ligeira, como o Azimbo, Chidiminguana, Antônio Marcos, Fernando Luís, Hortêncio Langa e Yolanda Cacana. O convite foi feito desta forma. Artistas e declamadores juntaram-se na noite de ontem na Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo, para recitar a poesia do primeiro autor africano a vencer o Prémio Camões, José Craveirinha. Noite fresca em Maputo, agradável para um recital de poesia. Quer cascar com unha de dedo grande as tangerinas de Inhambane? Olha, você está cansado da tua terra? O poema é da autoria de José Craveirinha, autor que cantou Moçambique, com palavras de quem pinta afetos e emoções. Chorar, os milhões de vezes que te riste. Se me visses gritar, os milhões de vezes que me calei. Se me visses cantar,
os milhões de vezes que morri e sangrei. No mês em que, se estivesse vivo, Craveirinha completaria 96 anos de idade, autores e declamadores abraçaram a causa de louvar a escrita do poeta mor da literatura moçambicana. Afinal, morre o homem, mas nunca a sua obra. Eu acho que todos nós que acabamos entrando para a arte passamos por José Craveirinha. Então é um berço para nós. José Craveirinha nasceu a 28 de maio de 1992, na então Lourenço Marques. Em 1991, o autor de Caringana Wancaringana, Sela 1, o Xigubo, foi agraciado com o mais importante prémio literário da língua portuguesa, o Camões. Zé Craveirinha partiu no dia 6 de fevereiro de 2003. Você está cansado da tua terra? Solta, Rame, vai! Você não gosta das bandeiras? Leva documento, famba. Antigamente apanhava mais fome, mas não ficava aqui. Antigamente era parmatuado, não estava, não ia na estiva. Antigamente sapato não era corrente de ferro, agora quer Adidas, não é? Antigamente sentava no chibalo, agora senta no Scala, não senta? Já alguns participantes do Sarau destacam o papel de José Craveirinha na promoção da cultura nacional e consideram ser uma honra homenageá-lo. É sempre uma honra declamar um poeta que, afinal de contas, foi importante não só para a história, mas para a história literária em si. Tirando a história política e social, ele também foi importante para a história literária e criou, digamos assim, seus discípulos, por exemplo, como Sangaro Cap e como que é Rogério Manjato. Antes deles até tens um Patraquim, que também é um pouco a resultante dessa fortuna que Craveirinha deixou. E por que continuar a cantá-lo? Por que devemos continuar a cantar esta grande voz? Não percebi? Por que devemos continuar a cantar esta grande voz? Exatamente pelo efeito que ele criou, não só pelo contributo, do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista estético. Há muita coisa que eu penso que Craveirinha tem, que nós ainda podemos retirar dele. Sobretudo, e um exemplo claro é o que Sangaro faz, é o que o Manjato faz. Os dois fazem, retiram do Craveirinha o que de melhor tem. O Craveirinha deu um exemplo de muitas coisas que é possível fazer com a poesia a partir do olhar do lugar, sem perder a universalidade. Então eu penso que isso são coisas para aprender com ele e para cultivar. Defende que este poeta é conhecido e explorado como deve e merece atualmente? Não, mas eu acho que esse problema não é só com Craveirinha, é com todo o sistema. Aí tem que se resolver o problema do sistema, não propriamente do poeta. Porque eu penso que não se está a explorar a Craveirinha exatamente porque o sistema tem problemas. Né? Desde o sistema educacional, desde a divulgação da literatura moçambicana, a divulgação dos autores moçambicanos, etc. Dentro e fora. Se você perguntar, a maior parte dos jovens conhecem o que é Miyakoto, Ungulano, Paulina, Craveirinha, ouviram dizer, provavelmente leram um ou outro poema. Tu não tens, por exemplo, os livros de Craveirinha, os primeiros, a um preço acessível. Tu não tens, assim, muitos dos livros antigos já não estão no mercado. Publicou-se muita coisa, mas tu não tens reedições para novos leitores. Esse também é um problema. Há problemas a vários níveis, desde a edição a questões sociais. Muitas vezes de acesso, de poder de compra para adquirir os livros ao preço que são vendidos. Estamos a dialogar com Craveirinha, estamos a celebrar Craveirinha, estamos a formar públicos, porque temos agora uma nova vaga de novos autores que precisam de ir beber da fonte. E o Craveirinha é essa fonte. E neste pretexto, juntamos Craveirinha a outros poetas, como Noêmia de Souza, como Timate Barnabé João, como Jorge Viegas, como Rogério Manjato, como Sangaro Cap. Estamos a dialogar com Craveirinha como um pretexto de um diálogo mais amplo a nível da literatura moçambicana. Craveirinha é daquelas pessoas que esteve no chão daquilo que nós dois chamamos de vaticínios infalíveis. É de Craveirinha, de Noema, da pessoa da geração dele, que nasceram as ideias que iluminaram a gesta libertadora deste país. E celebrar Craveirinha é voltar para a história, olhar para nós, de onde é que nós viemos. E é por isso que estamos aqui a fazer esta homenagem ao José Craveirinha. Qual é a melhor forma de cantá-lo?
A melhor forma de cantar é lê-lo, compreendê-lo e perceber que Craveirinha está sempre presente. Craveirinha tocou, toca e tocará sempre os problemas do nosso país e será sempre um archote que nos guiará para o futuro deste país. Obrigado pela sua audiência. Está tudo dito em termos de notícias no Jornal da Noite. Nós encontramos já a seguir para a Noite Informativa. Vamos fazer a atualização e também análise de alguns assuntos da semana. Até já.